No vídeo de hoje eu vou te falar 7 mitos e verdades sobre autismo leve em adolescentes e adultos, e alguns deles podem gerar muita polêmica. Me acompanha aqui para conferir. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental. Então no vídeo de hoje eu vou falar alguns mitos, algumas verdades que são muito discutidos e polemizados, alguns deles, sobre o autismo leve, especialmente em adolescentes e adultos. E vamos lá para o primeiro deles. A maioria das pessoas com autismo leve tem inteligência acima da média. Verdadeiro ou falso? Falso. Uma questão importante sobre esse aspecto é a gente entender o que é inteligência. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre inteligência, eu vou colocar aqui na descrição se você quiser conferir, mas aqui eu falo especialmente da inteligência mais acadêmica, né? Inteligência mais cognitiva. O fato é que a maioria das pessoas com autismo leve tem inteligência na média e não acima da média. As pessoas com inteligência acima da média fazem parte de um grupo pequeno e talvez um grupo que ficou mais popularizado e muitas vezes se associa ao autismo leve a altas habilidades, a superdotação, mas isso realmente é um grupo pequeno de pessoas. A inteligência nesse aspecto a gente avalia em relação a 3 domínios. Existe o domínio social, domínio conceitual e domínio prático. Essa é uma forma clínica de se avaliar o nível de inteligência ou se você tem algum déficit de inteligência. Nesse sentido, é importante ressaltar que pessoas com autismo mais grave tendem a ter a taxa de inteligência abaixo da média ou deficiência do desenvolvimento intelectual é mais comum em autismos mais graves, né? Nos autismos leves, o mais comum é inteligência na média e um grupo menor, inteligência acima da média. Vou te lembrar aqui que autismo atualmente a gente classifica em 3 níveis de gravidade que indicam um nível de suporte que a pessoa precisa para funcionar plenamente. Nível 1, nível 2, nível 3. O nível 1 é o mais leve, nível de suporte 1, que você precisa de um suporte mínimo para conseguir funcionar. Nível 2, um suporte maior, e nível 3, o suporte máximo. É assim que se divide hoje os níveis de gravidade de autismo. Mas mesmo no autismo leve, que é o que a gente está falando aqui nesse vídeo, o autismo nível 1, é um grupo muito heterogêneo. Existem pessoas com diversos níveis de dificuldade em diversas áreas e não à toa o autismo é chamado de espectro, né? Transtorno do espectro do autismo. Segunda questão. O maior prejuízo no autismo leve está relacionado às demandas sociais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Isso, inclusive, foi resultado de uma grande pesquisa de revisão que revisou vários outros estudos de autismo nos últimos anos, avaliando pessoas com autismo leve, coletando um pouco das queixas que essas pessoas tinham e das dificuldades. E realmente, as maiores dificuldades entre as várias que o autismo pode dar, no caso do autismo leve, tem relação com as demandas sociais. As dificuldades com habilidades sociais, com comunicação social, tende a ser a maior queixa ou maior prejuízo dessas pessoas. E não à toa tende a estar nos protocolos, com um destaque nos protocolos de tratamento para treino de habilidades e melhora dessas questões. 3. Existem casos de autismo que só começam na adolescência ou idade adulta. Verdadeiro ou falso? Falso. O autismo, para ser autismo, isso está dentro do conceito diagnóstico, ele precisa ter começado na primeira infância, no início da infância. Os sinais, os prejuízos precisam estar presentes lá desde o início. E aí esse é um ponto de muita dificuldade que a gente tem muitas vezes quando a gente está avaliando um adulto, para a gente tentar voltar na infância, coletar alguns dados, tentar encontrar indícios de que aquelas características estavam presentes na infância. Sendo que as características do autismo, elas podem mudar, né? Os núcleos permanecem, mas muitas coisas podem mudar a depender da faixa etária em que você está. Então, por exemplo, dificuldades de comunicação, elas podem começar na infância como um atraso de linguagem, que é um dos grandes motivos que as famílias buscam orientação, avaliação, quando a criança demora a começar a falar ali as palavras. Então, ela pode se manifestar ali como um atraso de linguagem na infância, mas esse atraso de linguagem ele pode ser resolvido muitas vezes sem tratamento, e esse adulto ele vai ter dificuldade de comunicação em quê? Em outros aspectos, a linguagem da linguagem não verbal, né? Em aspectos de compreender o fluxo de comunicação. Adultos com autismo leve muitas vezes se comunicam muito bem oralmente, verbalmente, articulam bem as palavras,
mas a comunicação envolve muito mais que isso, né? Então isso só para ilustrar um pouco essa questão. Então realmente as características do autismo precisam começar na infância para ser autismo. E esse é um ponto também importante para diferenciar de outros diagnósticos. Existem diagnósticos na psiquiatria que têm características parecidas com o autismo, e uma das diferenciações que a gente faz é quando começou, né? Por exemplo, determinados transtornos de personalidade se confundem um pouco com o autismo, mas a diferença transtorno de personalidade, as características não começam na infância, elas começam ali pelo menos no final da adolescência. 4. Se eu tenho a maioria dos sinais de autismo, eu tenho o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. Verdadeiro ou falso? Falso. Para ter o diagnóstico, não basta ter as características, ou os sinais, ou os sintomas. Características, sinais, sintomas fazem parte de um grupo de critérios, né, para se definir assim. Precisa estar presente para você ter o diagnóstico, mas não basta isso. Vamos lembrar que o autismo, hoje em dia no manual mais atualizado que a gente tem de classificação diagnóstica, a gente utiliza, em termos de características, 2 grupos de critério. O critério A, que eu gosto de chamar do critério social, que envolve dificuldade de socialização, dificuldade de comunicação, e aí tem vários subdomínios que a gente avalia dentro desse grupo. É o que é chamado critério A. E o critério B, que é uma mescla de outras características que eu gosto de chamar de RRS. A rigidez, os problemas sensoriais e os padrões repetitivos, né? Rigidez, repetição e problemas sensoriais. Desse critério B, você tem 4 subcritérios, você precisa preencher 2, não precisa preencher os 4. Já do critério A, você precisa preencher todos. Isso é o que a gente chama de sinais, de características ou de sintomas. Mas, além disso, precisa de ter começado na infância, foi o que eu falei no quesito anterior, né? E precisa causar prejuízo. Aqui é um ponto de atenção que muitas vezes é negligenciado, que você tem as características, começou na infância, mas se não invade a sua vida no sentido de causar prejuízo, não dá para a gente classificar como transtorno do espectro do autismo. Você pode ter um padrão autístico de características, de funcionamento, né? Mas do ponto de vista formal, de dizer que você tem um transtorno diagnóstico, não dá para fechar se nós não caracterizarmos os prejuízos. E aí isso requer, de alguma forma, um certo julgamento clínico, quando a gente está falando de autismo leve. Casos graves, isso vale para qualquer situação na psiquiatria, é mais fácil da gente identificar, porque quanto mais grave a alteração no comportamento, nos sentimentos, nos pensamentos de uma pessoa, maior o prejuízo aquilo tende a causar. Mas os casos leves são sempre desafiadores da gente tentar identificar quais são os prejuízos. Lembrar que prejuízos podem estar camuflados, né? Você pode ter desenvolvido habilidades por conta própria para camuflar aquele prejuízo, mas aí o prejuízo vai se deslocar para onde? Para as questões emocionais. Essa é uma realidade do autismo em mulheres, no gênero feminino, o chamado mascaramento ou camuflagem que as mulheres tendem a fazer no autismo leve ao longo da vida. E aí o prejuízo vai aparecer o quê? Nas comorbidades, que vão ser mais frequentes nas mulheres, transtorno de humor, transtorno de ansiedade, é como se fosse um custo emocional por aquele padrão, né, que você foi desenvolvendo de mascaramento sem ter tido um tratamento adequado. 5. Identificar o diagnóstico de autismo leve para um adulto é indispensável para um correto tratamento. Verdadeiro ou falso? Falso. E aqui a gente pode ter até uma polêmica, mas a ideia aqui é o seguinte. Eu não preciso necessariamente ter um diagnóstico fechado para começar a trabalhar a dificuldade de uma pessoa. Isso vale para qualquer tipo de transtorno mental. A gente aqui está falando de um conceito chamado transdiagnóstico, de eu identificar padrões de funcionamento ou de disfuncionalidade, padrões de problemas, de desconforto, de sofrimento, de prejuízo que uma pessoa tenha e trabalhar em cima disso. Então, bons terapeutas, inclusive que tenham experiência na área de autismo, eles podem identificar quais são os alvos terapêuticos e começar a trabalhar, independente se você tem diagnóstico ou não. O diagnóstico muitas vezes ajuda por outras questões, né? Às vezes algumas formalizações em relação aos seguros, aos convênios de saúde, para autorização, até em relação à aplicação de protocolos específicos que já foram testados e validados no tratamento de pessoas com autismo. Mas, por exemplo, se eu tenho problemas de integração sensorial, uma das características do autismo, eu posso trabalhar, um terapeuta ocupacional que tem experiência com isso, com técnicas de integração sensorial, ele pode trabalhar isso, independente se você tem autismo ou não. Inclusive,
problemas de integração sensorial acontecem em outras questões, como no TDAH, né? Se eu tenho um bom psicoterapeuta, um psicoterapeuta comportamental, cognitivo comportamental ou um analista de comportamento e que tem uma boa expertise em treino de habilidades sociais, ele pode começar, uma pessoa que tem problemas nessa área social, independente se tem um diagnóstico fechado ou não, pode começar a trabalhar. Se eu tenho um psiquiatra, né? Um psiquiatra que tem experiência com os padrões autísticos, né? E ele julga que uma medicação vai beneficiar aquele indivíduo, independente de ser um diagnóstico fechado ou não, ele pode começar a trabalhar. Então, sim, é importante identificar o diagnóstico por uma série de motivos, mas para o tratamento, para começar um tratamento, usar os terapêuticos não é algo indispensável. 6. A maioria das pessoas com autismo leve tem outros diagnósticos psiquiátricos, além do autismo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E essa é uma coisa para a gente estar muito de olho. O mais comum vai ser uma pessoa com autismo, inclusive quando ela, um adulto, por exemplo, um adolescente, quando ele começa a investigar o autismo, por prejuízos que ele esteja percebendo, é comum ele já ter outros problemas psiquiátricos, problemas emocionais. Os mais comuns são TDAH, transtorno de humor, transtornos de ansiedade. E essas comorbidades, em algumas situações, elas causam mais prejuízo que o próprio autismo. E muitas vezes elas estão no topo da prioridade para o tratamento. A gente precisa começar a tratar as comorbidades, estabilizar, até para conseguir enxergar melhor o que é que o autismo traz ou não traz de prejuízo na vida dessas pessoas. Como eu já falei, as mulheres elas podem estar em maior vulnerabilidade nesse aspecto, pelo mascaramento que elas fazem, né, pela camuflagem, que costuma ter um custo emocional significativo. E agora a última, 7. Profissionais fora da medicina, que não são médicos, mas que tenham boa experiência com autismo, como neuropsicólogos, terapeutas ocupacionais, podem fazer o diagnóstico de autismo. Verdadeiro ou falso? Falso. Aqui existe uma questão em relação à legislação. Aqui no Brasil, em alguns países isso varia um pouco, mas no Brasil, atualmente, quem pode fechar o diagnóstico, definir o diagnóstico, atestar o diagnóstico, é um profissional médico, né? Um profissional que tenha graduação em medicina. Então, outros profissionais que participam comumente até do tratamento, da avaliação do autismo, apesar de poderem ter muita expertise, né? Eu conheço profissionais fora da medicina que conhecem muito mais de autismo do que especialistas dentro da medicina, como psiquiatras ou neurologistas, neuropediatras, mas mesmo esses profissionais, do ponto de vista formal, eles não podem definir, dar o diagnóstico. Eles podem sugerir, esses profissionais eles podem ser treinados em instrumentos de avaliação, e muitas vezes é muito útil para a gente, que, por exemplo, eu que sou psiquiatra, muitas vezes eu me utilizo de outros profissionais, peço apoio a outros profissionais para fazer essa avaliação, para mensurar algumas questões, para ajudar a definir diagnósticos, especialmente nos casos difíceis. E isso é uma realidade para o autismo leve, né? O autismo leve, como eu já comentei aqui em outros quesitos, ele muitas vezes se confunde com outros diagnósticos. Às vezes é difícil a gente enxergar com clareza onde estão os prejuízos, onde estão as características. Então é muito útil para a gente, nesse caso, avaliações estruturadas, né? Aplicação de instrumentos de rastreio e de auxílio ao diagnóstico, que é feito por outros profissionais que são sempre muito úteis. Esse trabalho em grupo, trabalho em equipe, é sempre importante para problemas como o autismo. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje, em que eu te falei 7 mitos e verdades sobre autismo leve em adultos e adolescentes. Foi uma forma da gente fazer uma revisão geral aí sobre aspectos importantes também sobre esse tema. Se você gostou do conteúdo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e deixa aqui nos comentários alguma dúvida sobre esse tema que tenha ficado. E se você quiser se aprofundar mais nesses temas relacionados ao autismo, vou colocar aqui do meu lado tem uma playlist, você pode acessar aqui do meu canal e algum outro vídeo aqui que o YouTube está te sugerindo para você continuar navegando nos assuntos da saúde mental e da psiquiatria. Até o próximo vídeo.